Olá, hoje vamos falar sobre um tema que merece maior esclarecimento. Você já ouviu falar em SUDEP? É a morte súbita nas epilepsias. Aliás, é uma das causas mais comuns de morte em pessoas com epilepsia. Por isso, para nos esclarecer sobre esse tema e também saber como é que a gente pode evitar a SUDEP, meu convidado de hoje é um super especialista. É o Dr. Lécio Figueira. Ele tem especialização em neurofisiologia clínica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em epilepsia pelo Departamento de Neurologia da FEMUSP, pós-graduado em neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e faz parte do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é também vice-presidente da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Seja muito bem-vindo, doutor Lécio. Eu que agradeço o convite, Nina. Obrigado. Então, pode explicar para a gente, afinal de contas, o que é SUDEP, por que tanta gente tem tanto receio desse evento? Sim, é que falar de morte é sempre uma coisa bem complicada, né? Assusta bastante, né? Uhum. Esse é um tema que, inclusive, os médicos não se sentem tão à vontade de conversar com os pacientes, só para você ter ideia. Então, vamos lá. Entendi. E morte em epilepsia pode acontecer por várias causas, obviamente, por doenças cardiovasculares, mas, assim, o fato de ter epilepsia está mais relacionado a risco de acidentes, traumas, afogamentos. E existe também uma causa muito importante, como você já citou, isso varia de país a país. No Brasil, a gente não tem uma estatística boa, mas em muitos lugares do mundo que se tem uma estatística boa, a morte súbita relacionada à epilepsia é uma das causas mais comuns, é a causa mais comum de mortalidade em pacientes com epilepsia. E aí a sigla SUDEP vem do inglês, né? O S é de Sudden, né? Que é inesperado, é o SU, né? De Sudden, o D de Death, né? De morte, e o EP de Epilepsy. O que é na prática, assim, como é que a gente explica assim? Para ser uma morte subterrânea de epilepsia, é uma morte em que a pessoa tem, depois de uma crise, presenciada ou não é obrigatório que tenha sido presenciada a crise, não pode estar relacionado a estado de mal, que a gente chama que é a crise que não para, é uma crise que é autolimitada e depois da crise isso acontece. E o cenário mais comum é em pessoas que têm aquelas crises tônico-clônicas, as convulsões, em geral à noite, com a pessoa estando sozinha, sem uma supervisão, em que a pessoa é encontrada morta. Em geral, é muito comum que a pessoa esteja de bruço, em prona, que a gente chama, com a cara, né, com o rosto, em geral no colchão ou no travesseiro. E talvez isso também influencie nessa questão toda. Então, e não pode estar relacionada a trauma, acidente, ou seja, é relacionada a essa questão de uma crise vista ou não vista. Não é obrigatório que tenha sido visto. E tem que descartar outras causas, não pode ser um infarto, um AVC que causou essa crise, né? SUDEP, em geral, o senhor acabou de mencionar que costuma acontecer muito durante a noite, durante o sono. Uhum, sim. E ela é precedida por uma convulsão, por uma crise ou não necessariamente? Então, o porquê que a epilepsia leva a SUDEP não é ainda uma coisa tão clara assim, quais são os mecanismos envolvidos. Tá. Mas, vamos lá, do que a gente sabe, assim, depois de uma crise, e aí tem um estudo clínico que pegou pessoas que tiveram SUDEP, mas estavam no ambiente hospitalar, estava gravando as coisas. E aí se podia ver o que estava acontecendo. Então, assim, tem um trabalho que avaliou isso, que ele mostrou que, assim, o que é o mais comum de acontecer? Tem uma crise, em geral uma crise convulsiva, a crise tônico-clônica. Depois da crise, a pessoa fica muito com a respiração deprimida, com o funcionamento cerebral muito deprimido. Em geral, são crises mais fortes. Tem uma desregulação respiratória, que por fim leva a uma desregulação cardíaca e uma parada cardíaca. Essa é a sequência, pelo que os estudos mostraram, mais comum. Por que isso acontece? Assim, é uma desregulação cerebral, provavelmente nos núcleos que comandam a ventilação, que estão no tronco cerebral, que provavelmente ficam muito deprimidos, e aí faz com que a pessoa não respire direito. E aí, por isso que eu falei, se a pessoa está
sem supervisão, e ninguém vai lá e Uhum. mexe com ela para dar uma ativada, porque ela está muito rebaixada. Isso aumenta o risco. Se a pessoa, no final da crise, virou de bruços e está com o rosto no travesseiro ou no colchão, isso vai dificultar ainda mais a respiração, ou seja, vai facilitar Uhum. que isso aconteça. E isso tudo vai remetendo até para uma discussão de que, assim, o que a gente pode fazer em relação a evitar, né? Em quem tem mais risco, como é que a gente evita a SUDEP, já que é uma coisa que assusta muito, né? Bom, então, antes até da gente sair falando sobre a questão das medidas preventivas, que vai ser o nosso auge aqui do nosso programa, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente sobre fatores de risco. Uhum. Quais os fatores de risco principais ligados à SUDEP? Então, vamos lá. Primeira coisa, assim, acho que a gente pulou um pouco também se isso é comum ou não é comum, né? Começa a falar isso, todo mundo Uhum. acha que eu tenho epilepsia, eu vou morrer. Então, agora, de morte subrelacionada, não, não é assim. Então, morte subrelacionada à epilepsia é um evento raro, entendeu? Isso acontece numa frequência menos do que 1 para 1.000 pessoas por Ah, ano. Então, é uma coisa infrequente, entendeu? E aí, por isso que é importante, quem é o grupo que tem esse risco maior e que deve ficar mais preocupado? Em uhum. geral, a preocupação maior são para pessoas que não têm as crises controladas. Se as crises estiverem controladas, virtualmente o risco é muito baixo, entendeu? Não é uma coisa que a gente deveria ter uma preocupação tão grande, até porque qualquer um pode passar mal, ter um mal súbito, isso pode acontecer com Uhum. qualquer um. Mas, assim, se você está com as crises controladas, essa preocupação não deve ser uma coisa que deve tirar seu sono e preocupado. Se você tem as crises descontroladas, mas você não tem crises fortes, não tem nenhum estudo que mostrou que as crises mais leves levem a um risco aumentado de SUDEP. Tem o risco de Tá. trauma, de crise, não deixa de ter risco. Mas crises mais leves, que eu digo assim, uma crise que a pessoa só dá uma saída fora do ar, fica meio esquisita, tem uma alteração transitória da consciência, uma alteração motora localizada. As crises que se mostraram de risco são as crises tônico-clônicas, aquelas convulsivas, ou seja, aquela que a pessoa perde a consciência, fica rígida, se debate, pode morder a língua, babar, fica roxa. Uhum. São essas crises as crises que têm mais risco. Então, esse é o principal fator de risco, é continuar tendo crise tônico-clônica. E quanto mais descontrolado for, ou seja, quanto mais crises dessa você tiver por ano, Uhum. muito assim, para você ter ideia, em geral, os estudos mostram que mais do que 3 crises por ano já aumenta o risco, entendeu? Então, assim, se tiver Uau! uma ou outra ainda, ok, mas, ou seja, não precisa nem ter uma todo mês, assim, se tiver uma a cada 3, 4 meses, já é um fator que te coloca mais em risco, ou seja, é importante controlar a epilepsia e principalmente controlar essas crises mais fortes. Aí, outros fatores de risco, assim, se a pessoa tem crise tônico-clônica Uhum. e ela está dormindo, em sono, esse risco é maior da Tá. crise tônico-clônica. Se ela acontece em um ambiente não supervisionado, não tem ninguém que perto de você possa, Uhum. do que a gente tanto fala do calma, né, que é o que fazer na hora da crise, de virar a pessoa de lado e dar um atendimento adequado. Então, não ter Uhum. alguém do lado para ajudar também aumenta o risco, entendeu? E aí vão alguns outros fatores são meio consequência disso, não operar se você tem uma indicação de operar para controlar as crises, não aumentar a dose dos remédios ou não associar outras medicações juntos, que aí já vai Uhum. entrar no que a gente pode fazer para reduzir o risco. Então, os estudos sugerem que é mais comum um pouco em homem, que não é tão comum em criança, é mais em adolescente, adulto, jovem. Aparentemente, isso é bem mais problemático, bem mais grave em pacientes que têm aquelas epilepsias mais graves, precisam de aquelas síndromes epiléticas, então eles têm também por síndrome de Dravet, eles têm uma mortalidade aumentada por SUDEP, então, mas no fundo, não sei se entendeu, isso roda muito em termos de epilepsia grave não controlada, esse é o principal fator. Os outros, assim, mesmo que existam, são fatores que assim, a gente não consegue modificar tanto, então acho que o foco maior, o principal fator de risco é esse, que é o que a gente pode mudar, né? Que a gente pode tentar Tá. tratar para reduzir o risco. Perfeito. Chegaram algumas dúvidas para a gente, também ainda em cima de fatores de risco, sobre excesso de bebida alcoólica. Tem relação? A pessoa que tem
epilepsia por muito tempo, já diagnosticada desde muito cedo, tem maior risco? E a questão do próprio mal epilético, né? Até explica para a gente melhor o que é esse mal epilético, se também tem relação com o SUDEP. Então, em relação aos outros que você colocou, sim, tem alguns trabalhos que mostram o consumo de álcool como risco aumentado, mas aí o poder, assim, a relevância e a reprodução disso pela ciência ao longo do tempo é um pouco menor, mas obviamente abusar de álcool vai levar a menos controle das crises, menor Tá, eficácia do remédio, não sei se você entendeu, eu tenho um pouco de receio de ficar, mas abusar de álcool também é fator de risco, mas isso é fator tá. de risco para alguém que já não trata, piora das crises, tem mais Uhum, compensar, entendeu? Mas sim, aparece como um dos fatores de risco. Epilepsia de longa data desaparece também como fator de risco, mas é principalmente assim, o perfil daquele paciente com epilepsia grave, começa desde a infância, não controla e tem 20 anos já de crise, ou seja, longa data, mas longa data também não controlada, entendeu? entendi. Sabe, não estou dizendo que não Tá. tem fatores de risco, mas eu acho que roda muito em torno desse eixo que é o descontrole. Mas agora, estado de mal epilético é uma condição que pode levar à morte, mas aí a gente não computa dentro da SUDEP, entendeu? Perfeito, A tá. morte pelo estado de mal epilético, a causa é o estado de mal epilético, que é uma situação em que a pessoa começa a ter crise e não para sozinha. Porque a maior parte das crises, elas param sozinhas. Em geral, Uhum, param sozinhas, as mais fortes, em geral, até 2 minutos, um pouco mais. Principalmente aquelas as convulsões, em geral, não duram mais do que 2 minutos na média. tá. Quando a pessoa continua tendo crise, principalmente a crise forte, a tônico-clônica, a convulsão, e ela dura mais do que 5 minutos, isso é considerado estado de mal epilético. Porque a chance daí em diante a pessoa parar de ter crise é muito baixa. E essa é a hora que tem que ligar para o SAMU 192 para ser levado para o hospital, para ser medicado, para parar a crise depois que passou de 5 minutos. Porque depois que passou de 5, a chance dela não parar e chegar em 30 minutos é muito alta. E a gente sabe que depois que está a 30 minutos em crise, você começa a ter lesão cerebral. Não é de imediato. Hum, No começo o cérebro consegue, o organismo consegue compensar, mas se não tá. para, aí começa a ter lesão e aí começa a aumentar o risco de mortalidade se a crise não passa. Mas aí é a mortalidade pelo estado de mal epilético, é uma outra causa. Tá junto, né, as duas coisas, mas também pessoas com epilepsia mais grave têm mais chance de entrar em estado de mal epilético. Então, Uhum. relacionado, mas a gente não computa dentro da SUDEP essa mortalidade. Mas ficou claríssimo, doutor Lécio, que realmente SUDEP tem mais a ver, está mega relacionado a crises epilépticas não controladas. Exato. Então, eu vou precisar chamar um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar então sobre como a gente pode prevenir SUDEP, prevenindo o descontrole das crises, tá bom? Combinado. Não sai daí não, a gente volta já já. Voltamos, hoje conversando sobre SUDEP, que é a morte súbita em epilepsia. Estou com o Dr. Lécio Figueira, que é vice-presidente da ABE, Associação Brasileira de Epilepsia. Bom, doutor Lécio, voltando então à nossa conversa, importante, né, esclarecer para a população que nos assiste que quando a gente fala de SUDEP, não é para a pessoa ficar com medo, mas é uma chance dela poder tomar atitude e prevenir, é isso? Exatamente, acho que esse é o principal ponto da história. A gente não está falando isso aqui para todo mundo perder o sono hoje à noite depois que assistir esse vídeo, entendeu? E ficar morrendo de Uhum, medo e perder a tranquilidade da sua vida. Não é isso. A questão é que assim, nós estamos falando de que muitas pessoas podem prevenir e não são todas as pessoas que têm epilepsia que têm esse risco. Então, de novo, assim, quem tem risco maior de SUDEP é quem tem crise não controlada. Basicamente, do ponto de vista científico, principalmente isso é provado para quem tem crise tônico-clônica. Então, o alerta aí é que, assim, quem está tendo crise e está descontrolado, ou está descontrolado, ou seja, né, precisa se mexer, precisa controlar melhor as crises. Quem está controlado tem que tomar cuidado para não descontrolar e não voltar uhum. para a crise. Então, entra a questão, se você está tomando o remédio direitinho, você está controlado, parar de tomar medicação, não voltar no médico, aí ficar sem receita, porque receita não vem do além, receita vem de uma consulta médica, em que o médico te vê, ainda mais esse tipo de tratamento
que é receita controlada, o médico tem que te ver, periodicamente vai fazer as receitas. Então, assim, manter o tratamento regular, na dose orientada, na quantidade adequada, não ficar fazendo experiência de baixar a dose do remédio, de ficar insistindo demais em retirar a medicação, porque muitas pessoas já tentaram tirar o remédio uma vez, já deu errado, e às vezes fica tentando várias vezes tirar a medicação. Tem que conversar bem com os médicos, porque assim, a maior parte das pessoas com epilepsia, ainda mais quando começa na vida adulta, vai precisar continuar tomando os remédios para ter uma segurança de que não vai voltar a ter crise. Então, estar controlado e manter o controle é importante. Aí entra dormir bem, controle de estresse, aí entra o álcool, abusar de álcool, com certeza é um fator de risco para poder voltar a ter crise. Então, sabe, se cuidar bem, quem está controlado para evitar que escape uma crise e a pessoa tenha risco. E quem não está controlado, tem algumas medidas importantes para poder reduzir esse risco, né? Dica incrível essa, né? Porque o senhor acabou de mencionar também que muitos médicos, inclusive, nem comentam sobre a possibilidade do SUDEP com as pessoas que têm epilepsia. Ou seja, a gente precisa desmistificar isso. Sim. Tem um tabu muito grande, assim, tem alguns estudos mostrando que os médicos têm muita relutância também em falar do assunto, com medo do impacto emocional que isso vai causar para as pessoas. E também, muito no passado, com a perspectiva de que, tá bom, eu vou contar que a pessoa tem risco, mas eu não tenho nada para oferecer. Então, acho que esses dois pontos, assim, primeiro que as pessoas vão ficar sabendo. Hoje em dia tem mídia social, tem internet, tem o Google, as pessoas descobrem e elas vão atrás, então elas vão ficar sabendo. E a gente fez um trabalho pela BE, em que a gente perguntou para as pessoas com epilepsia o que elas sabiam, quem contou para elas, como é que elas queriam saber. E o surpreendente é que, assim, a maior parte das pessoas quer saber sim, quer saber logo, bem no começo, é uma coisa que dá até um pouco de medo para nós como médicos, e bem no começo, já conversar uma coisa tão complicada, né? É o que eles falaram. A outro ponto é que eles querem saber do médico, eles não querem saber do Google, eles gostariam de escutar isso do médico, e mesmo sabendo dos impactos emocionais, eles gostariam de ter essa informação. Então é uma coisa bem marcante, assim, de que as pessoas realmente querem ser mais informadas, e aí eu acho que é reverter isso positivamente, no sentido de que sim, temos coisas para poder fazer, para poder ajudar as pessoas nesse sentido, e é o que até a comunidade médica tem sido cada vez mais esclarecida, e recentemente saíram alguns estudos mostrando que sim, existem fatores que a gente pode fazer em termos de tratamento que reduzem o risco de SUDEP nessas pessoas que não estão bem controladas. Né? Vou querer saber, então, né? O nosso telespectador também vai querer saber, porque tem alguns casos de epilepsia refratária, de difícil controle, ou seja, há o que fazer, como tratar, como tentar buscar o controle das crises, mesmo nesses casos mais difíceis. Sim, acho que o ponto é assim, quem não controla as crises depois de 2 remédios já define como epilepsia refratária, fármaco resistente, que não responde aos remédios. Nessa hora, tem que procurar um centro, um especialista em epilepsia. Essa é a recomendação. Infelizmente, assim, não só as pessoas não procuram, mas até os médicos não encaminham para um centro especializado. Então, acho que fica a dica aí de andar atrás. Assim, é importante, se você não está controlando, de ir no especialista em epilepsia. Nessa hora, vão ser feitos alguns exames, a pessoa vai ser reavaliada para certificar o diagnóstico, se o tratamento realmente foi apropriado, e aí acertar melhor o tratamento. E aí, o que a gente pode fazer, então, para prevenir a SUDEP? Primeiro, assim, se a pessoa não tomou o remédio adequado, dá a medicação adequada. Quando a medicação foi dada de forma adequada e não controlou as crises, tem uma coisa que as pessoas morrem de medo, que é quando a gente fala de cirurgia de epilepsia. Principalmente quando abrir a cabeça, fazer uma cirurgia cerebral, retirar um pedaço do cérebro para ajudar a controlar as crises. A mensagem principal é que a cirurgia de epilepsia é segura. Quem morre mais é quem não opera. Tá? Tem vários estudos mostrando que a mortalidade está associada a não ser operado, não é os que operaram. Então, ou seja, quem opera controla melhor ou controla completamente as crises e morre menos. Quem morre mais é quem não opera. Então, cirurgia de epilepsia reduz o risco de mortalidade, incluindo SUDEP, porque vai controlar mais pessoas.
Nem todo mundo vai poder ser operado, fazer essa cirurgia cerebral, e nem todo mundo vai poder, vai ficar controlado mesmo com a cirurgia cerebral. Então, nesses casos em que a cirurgia não é possível, não controlou as crises, outras modalidades de cirurgia podem ser usadas. Uma das principais são cirurgias em que a gente faz a neuromodulação, que a gente usa aparelhos, como se fosse um marca-passo, e aí tem, pelo menos, tem 2 no Brasil, que é o estimulador de nervo vago e a estimulação cerebral profunda, em que você, através de estímulos elétricos, ou diretamente no cérebro, ou no nervo vago, aqui no pescoço, você faz esse estímulo e você ajuda a controlar as crises. E também tem trabalhos mostrando, com evidência um pouco menor, mas também mostrando que isso parece reduzir também a mortalidade. E em relação a remédios, a questão assim da adesão, como eu já falei, o tratamento, que é tomar o remédio na dose e na frequência com que o médico orientou. Ah, eu tomo um remédio, mas é para tomar 2 vezes ao dia. Não, mas eu tomo só à noite, que é mais fácil tomar só uma vez. Não, é tomar o remédio na dose e na quantidade que foi orientada por dia. Isso também está associado a reduzir. E uma coisa que as pessoas têm também medo. As pessoas sempre acham que remédio faz mal, que remédio é ruim, que vai atrapalhar o fígado, que é arriscado, que é perigoso tomar remédio. E aí entra um outro estudo, tem estudos bem feitos, mostrando que em pessoas que continuam tendo crises, colocar mais remédios, associar mais medicações, eu estou falando botar até 3, 4 medicações juntas associadas, reduz o risco de SUDEP. Então, não tem que ter medo do remédio, tem que ter medo de continuar tendo crise. Então, colocar mais medicações, associar mais medicações, também está associado ao risco de SUDEP. E um estudo importante foi feito nos países escandinavos, mostrou que nenhum dos remédios aumentou o risco de mortalidade por SUDEP. Pelo contrário, os remédios são associados à redução, principalmente os remédios bem escolhidos, os remédios mais novos, alguns deles claramente levaram à redução de SUDEP. Então, não tem que ter medo de se tratar, tem que ter medo de continuar tendo crise. Isso sim. Perfeito. Como o senhor mencionou, que muitas vezes o SUDEP está associada à pessoa na hora que ela está dormindo, né? É importante, hoje em dia tem, né, alguns aparelhos, até babá eletrônica, que acaba avisando se a pessoa está tendo uma crise. É importante isso também para prevenir? Sim, esse é outro ponto que a gente entrar agora já me puxou, que é a questão da vigilância, em crise, vigilância noturna. Então, tem estudo mostrando que pessoas que dormem com outras pessoas no quarto têm menos risco de SUDEP, ou seja, se tiver uma vigilância, se tiver alguém do lado, que na hora da crise vai lá, vira a pessoa de lado para ela não se afogar, entendeu? Segura a cabeça, apoia esse estímulo, reduz a SUDEP. E aí pode ser tanto dormindo no quarto, quanto isso que você colocou, de dispositivos de alerta que avisam. Pode ser uma babá eletrônica. E no Brasil, isso não é vendido comercialmente, mas fora do Brasil, já existem alguns dispositivos, tanto relógios, quanto alguns que você coloca no braço, que eles detectam a crise. E aí eles emitem um alerta para a família, para quem foi especificado, né? Para o telefone, de ligar e mandar uma mensagem avisando que teve crise. Esses dispositivos, assim, eles já foram bastante estudados e eles são capazes, sim, de detectar com uma precisão boa essas crises mais fortes, as convulsões. Problemas dessa história, assim, além do custo, óbvio, do desconforto de ficar usando, que dá bastante falso alarme. Não é tão pequeno o índice de alarme falso. Então, isso dá um certo tilt, porque de vez em quando você vai ter um alarme falso, você vai sair correndo e não entendeu? Eles têm tentado melhorar essa questão. E a outra coisa é que não é para qualquer tipo de crise. As outras crises que não as convulsões, aí a detecção do aparelho é menor, não a taxa de efetividade não é tão boa. E o problema final é que, assim, ainda não, eu desconheço estudos que mostraram que, assim, que o fato de usar esses dispositivos realmente levou a uma prevenção, reduziu o risco de SUDEP. Entendeu? Tem toda a lógica para que sim. Eu não estou falando que não devo usar esses aparelhos, não é que não devo, não posso usar eles, mas assim, para dizer que, não, Sim. com certeza, tem estudos já mostrando que se você usar um desses dispositivos que detecta a crise, você vai reduzir o risco. Não, o que a gente sabe é que tem que ter vigilância. Como é que vai ser essa vigilância? Aí pode, inclusive, adequar de família para família, deixando a porta aberta, porque essas crises mais fortes fazem um barulho que é possível ouvir, a não ser que a pessoa seja sono muito fundo, né? Muito não acorde com nada, né? Mas, em geral,
as famílias estão já um pouco mais ligadas e aí acabam despertando. Então, sim, a supervisão é um outro fator que reduz o risco SUDEP. Nossa, perfeito. Nosso tempo, infelizmente, acabou, doutor Lécio. Agradeço super novamente a sua participação. Foi muito importante a gente estar tocando nesse assunto da SUDEP, né, com essa naturalidade, com tanta orientação. Muito obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. De novo, essa questão de falar sobre morte é falar do lado positivo, não é falar do medo, do risco, mas de falar do que a gente pode fazer para evitar, entendeu? Essa tem que ser a mensagem é positiva, é de quem tem crise que não está controlada, que tem que se mexer e tem que sim procurar mais tratamento, aceitar mais tratamento para estar mais protegido e não ficar com medo, tá bom? Perfeito. Eu acho que é um direito nosso, né, da gente saber todos os riscos que podem ocorrer, porque só sabendo a gente pode tomar atitude de prevenção na conversa com vocês, especialistas. Muito obrigada mesmo. Nada, obrigado. Obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa nosso, nos acompanhe nas redes sociais, no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Muito obrigada, gente. Beijo, até a próxima.